Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 22 de setembro de 2025. E nesse horário nós estudamos esse livro, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. São 5h30, né? Nós estamos estudando hoje, segunda-feira, o capítulo, né, que fala sobre Leonel e Judeus, é a primeira parte. Leonel e Judeus, primeira parte dos serviços do Consolador. Nós hoje vamos entrar, estamos no capítulo 8, no quarto parágrafo. Capítulo 8, quarto parágrafo, tá? Porque esse livro é dividido capítulos, então capítulo 8, parágrafo 4. Então, antes de iniciarmos, agradecemos a Deus, a Jesus, pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade do trabalho que estamos realizando, que é o trabalho do nosso autoaprimoramento. É esse o trabalho, né? Que vai nos ajudar a nos colocarmos em situações bem melhores do que vivenciamos agora. E que Deus sempre nos dê ombros fortes para seguirmos a nossa caminhada, abençoando o nosso lar, nossos bons propósitos e a nossa família. Obrigado, Senhor. Obrigado aos amigos espirituais. Graças a Deus. Então vamos lá começar aqui a nossa história. Nós estamos naquele ponto que Roberto vai atender aqueles espíritos obsessores que estão atrás de Leonel. E ele já descobriu aqui que era o pai e seus 3 filhos. Então, esse pai tinha sido um rabino, e ele foi preso pelos inquisidores, terrivelmente torturado, ele e os filhos. Então, o ódio dele pelo Leonel, porque o Leonel foi um dos inquisidores lá do passado, foi terrível. Então, ele assediou o Leonel de todas as formas, até que Leonel se suicidou. E a filha do Leonel também, o nome dela, se eu não me engano, é Celina, Alcina. A filha do Leonel, nessa vida, que também se suicidou devido ao assédio que recebeu dos obsessores, em outra vida ela foi um padre. Ela foi um padre também terrível, 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 né? E ela, quando encarnada, ela tinha sérios problemas emocionais, ela parece que ela tinha também um defeito físico, né? Então, ela e Leonel, em vida passada, foram inquisidores, só que ela, no passado, ela encarnou como um padre, e agora ela vem como uma mulher, uma, a filha de Leonel, e ela acaba também se suicidando. Só que eles ainda não estão satisfeitos. Eles querem matar o resto da família. Ele e o Leonel têm também um filho mais novo, que eles tentaram matar o rapaz, jogando o rapaz debaixo de um trem, mas os amigos conseguiram impedir que o rapaz se suicidasse. Agora, Roberto, o que ele fez? Ele conseguiu, ele conseguiu retirar Leonel da filha da casa. E ele vai atender os obsessores na própria casa. Então, ele retirou, com a ajuda daquele indígena, né? Espírito. Era o espírito de um indígena, eu não me lembro agora o nome desse indígena, mas era um espírito que reencarnou aqui no Brasil como indígena, e ele também é um grande trabalhador. Eles levaram a Alcina e o Roberto para algum lugar onde eles vão ser tratados, tipo um hospital, receber um atendimento. Só que os obsessores também precisam ser tratados. Então, agora, Roberto vai ajudar no tratamento. E como fazer isso? Roberto, no passado, também foi hebreu. Ele foi hebreu. Então, ele
também passou por esses processos de inquisição da Europa. Então, ele conseguiu, né, passar por uma alteração física, uma manipulação dos fluidos, né, do seu perispírito, readquirir a aparência do rabino hebreu, que também morreu sob tortura. Porque, para que o outro que está lá pudesse se identificar com ele. Entendeu? Então, eu vou começar a ter um parágrafo anterior para a gente poder se situar. Olha, Roberto fora hebreu. Roberto é o auxiliar do Dr. Bezerra. Em certa existência vivida em Portugal e na Espanha. E fácil lhe seria valer-se da circunstância para atingir os nobres fins que trazia em mira. Fez, portanto, que retroagissem ao passado as próprias forças mentais, fenômeno de regressão da memória, tão conhecido nos dias atuais, passível de realização tanto entre encarnados como entre desencarnados, em relação de uma irradiação da própria vontade. E voltou a ser o judeu, ele, Roberto, de outrora, o homem oprimido e sofredor em Portugal, ao tempo da Inquisição, ameaçado a cada passo por um sequestro e, quiçá, pela morte, sob os tratos do Santo Ofício, né? Então, os espíritos, tem até uma notinha aqui embaixo, os espíritos evoluídos poderão retroceder do tempo, aplicando-se o fenômeno de regressão da memória, sem perderem a consciência do estado presente. Então, os espíritos evoluídos podem fazer isso. Essa alteração perispiritual para ter a aparência, né, de uma personalidade de uma vida passada, sem perder a consciência do presente. Então, eles aqui. E aí ele também adquire a aparência de um rabino que lá em Portugal, lá durante a Idade Média, também foi perseguido pelo Santo Ofício, né? Assim, transfigurando, Roberto deixou-se materializar, conforme requeriam as circunstâncias, e penetrou serenamente na residência sinistra. Que residência sinistra? A casa de Leonel, porque era uma casa habitada por três terríveis espíritos obsessores, que só queriam destruí-lo. Então, era uma casa onde a atmosfera espiritual não era das melhores, né, gente? Não era das melhores. Aí ele diz aqui, período da residência sinistra, qual se afigurava as suas sensibilidades delicadas, o próprio local, onde existiriam, naquele local, a atmosfera, a vibração, o choro e o ranger de dentes, lembrados da exposição messiânica. Aí eu vou lá, puxa uma setinha aí, não precisa ir não, deixa que eu vou ler aqui. Isso está em Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 28. Bota aí, ó. Como foi lembrado por Jesus, fala essa expressão, né? O choro e ranger de dente. Isso aí está em Lucas 13, 22 a 28. Anota aí, que é sempre bom a gente anotar. E lá em 13, 22 a 28, diz assim: o número dos escolhidos a porta estreita. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias. E elas ensinava. Então, era o mestre aí. Em cada lugar que ele aparecia, ele não perdia a oportunidade de ensinar. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Olha como é o nosso interesse, né? Logo, olha a pergunta: Senhor, são poucos os homens que se salvam? As pessoas sempre preocupadas com isso. Será que eu vou me salvar? Será que eu estou fazendo o que é preciso para me salvar? Porque tem esse
E se Jesus aparecendo, a gente não ia perguntar isso para ele? Senhor, eu estou indo pelo caminho certo? O que eu estou fazendo tá, é isso mesmo que precisa fazer? É o nosso interesse, né? Aí Jesus respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começares a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vindes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós serdes lançados para fora. Aí depois ele continua assim no versículo 29. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à bênção no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Então ele está querendo dizer o quê? Enquanto eu estou com vocês, foi o que ele disse até para Marta, né? Sobre Maria. Maria escolheu o melhor, que é estar aqui aproveitando a oportunidade. O que ele está querendo dizer para a gente? Nós estamos tendo uma oportunidade que talvez nunca tenhamos tido no passado, que é o quê? Estar ao lado de Jesus. Estarmos ouvindo os ensinos de Jesus. Porque lá no passado, com certeza, quando eu falo passado, eu penso assim, mas eu não vivi no tempo de Cristo. Mas houve um momento que nós já nos deparamos com esses ensinos. Não importa se foi há 300 anos, há 500 anos, há 1.000 anos, há 2.000 anos. Nós já deparamos com isso aqui. O que é que nós fizemos? Fomos embora, não demos atenção. Como não deu atenção? Olha para essa situação atual. A gente tem cara que deu atenção? Não. Porque se a gente tivesse escutado o que Jesus falou, a época dele ou depois, você pode não ter sido contemporâneo dele, tudo bem. Mas se foi depois, os ensinos dele passaram por você, em alguma religião. Se você ignorou, você enfrentou os obstáculos depois. E hoje, o que nós vivemos é o quê? É o fruto daquilo que nós ignoramos do passado. E a gente veio, né? Ranger de dentes, olha aí, o choro e o ranger de dentes. Até que a gente deu uma melhorada. Como Deus é Deus Pai, ele nos dá uma nova oportunidade. Porque no Evangelho diz assim: Jesus vinha passando, não é assim? Jesus vinha passando, encontrou fulano, chamava. Jesus vem passando sempre. Jesus passou novamente por nós, várias vezes. E a gente sempre ignorando. Dessa vez Jesus passou e a gente disse assim: peraí, para um instantinho, um instantinho aí. O senhor é aquele que, como ele disse aqui, ó, como ele falou aqui, deixa eu só ver aqui. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Nessa encarnação, Jesus passou, a gente olhou, e eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu vou ouvir agora o que ele está falando. Entendeu? E aí a gente parou e começou a ouvir. Porque a gente já ficou para fora da porta outras vezes. Quando fechou a porta, eu não estava com ele, livre-arbítrio, sofreu. Agora, a gente viu ele passando e disse: ah, senhor médico, senhor ir junto. Então, você, ao estudar o Evangelho, você está fazendo o quê? Caminhando com ele. Nós estamos caminhando com Jesus. Do jeito que a gente pode. Tem gente que está caminhando com Jesus de tênis, all-star. Outros estão de chinela havaiana, aquele que arrebentou, você botou um prego embaixo. Lembra? Passado, vamos fazer isso. Botava um prego embaixo do chinela havaiana, porque não tinha dinheiro para comprar outro. Né? Não tinha isso. Vai como pode.
Tem gente que está indo de Uber, tá bem, obrigado. Tem outros que vai caminhando, dando calo no pé, comprando band-aid, quando entra no banco, sabe nem botar um band-aid para no carro. E vai como pode. O importante é que você esteja caminhando ao lado dele. Agora, como? Como você puder, porque ele não vai transformar você, não é? Ele não vai transformar você, não vai botar você bonitinho, maravilhoso. Não. Isso é tarefa nossa. O importante é que você esteja caminhando, para não ficarmos aonde? Do lado de fora novamente. A porta se fecha e a gente fica do lado de fora novamente. Eu estou aqui, estou caminhando junto. Não vai fechar a porta, deixa eu entrar. É assim, né? Então, foi o que ele falou aqui, né? Ele falou aqui, quando o Roberto ele faz essa transformação, ele penetra a casa de Leão e ele percebe, devido à sensibilidade delicada que ele tinha, espírito já com certa evolução, um local. E ele viu que ali naquele local, onde existia muito choro e ranger de dentes, como lembra Jesus, era uma casa. Que choro de ranger de dentes era isso? Era o sofrimento que estava ali. O sofrimento que aquele pessoal passava. Continua aqui. Que Moisés e os profetas te guardem. Ele, quando ele chega com a aparência de um rabino, como ele foi no passado. E ele encontra o outro rabino, mas era o rabino que estava cheio de ódio. E ele o cumprimenta como os rabinos se cumprimentavam. Que Moisés e os profetas te guardem dos teus inimigos e dos inimigos da nossa raça, rabino. Entendeu? Da nossa raça. Pronto, ele disse: eu sou um judeu como você. Aí está aqui, ó, doutor. Quem é o rabino? Doutor da lei, sacerdote judaico. Então ele se apresentou: eu sou igual a você. Aí ele diz aqui: saudou Roberto, intimorado, quer dizer, sem medo, servindo-se de uma vibração mental especial, que aquele se afigurou o dialeto aramaico, usado desde milênios pelos da sua raça. Nele falava em aramaico. Por que intimorato? Gente, aquele outro rabino que estava ali, aquele obsessor, era um espírito terrível, envolvido em muito ódio, a energia terrível. Qualquer um que chegasse ali sem o devido preparo ia sofrer um golpe violentíssimo. Lembra da Ivone? Com aquela freira? A corrida que ela tomou? Imagina alguém chegando lá e disse assim: ó, vamos sair daqui. O médium, todo despreparado. Né? O médium desencarnado ou encarnado. Vamos sair daqui, está atrapalhando. Sem devido respeito, sem preparo. O que é que ele não ia fazer com esse? Então, ele diz aqui Timorato, porque Roberto sabia com quem estava falando, do ponto de vista, entendeu? Da maldade, do ódio que aquele homem carregava. Então, ele tinha que ter muito cuidado. Aí ele diz aqui, grave, não demonstrando sequer surpresa, o outro, né? Como se a saudação e o dialeto em que for ela proferida fossem garantidas credenciais, recomendando o visitante, o obsessor correspondeu naturalmente o cumprimento com muito ensejo. Quando o Roberto fala com ele dessa maneira, que Moisés e os profetas te guardem dos teus inimigos, dos inimigos da nossa raça, rabino, o outro o identificou como igual, um rabino como ele. Entendeu? Inclusive, ele falou em aramaico, na língua deles, no dialeto deles, né? Então, o outro identificou como um semelhante.
Que Moisés e os profetas te guardem, e a nossa raça da crueldade dos nossos inimigos. Foi a forma que ele respondeu, o obsessor. Fitaram-se como se mutuamente se procurassem reconhecer. Roberto aguardou a interrogação, demonstrando com essa atitude respeitosa subida consideração à pessoa e à qualidade daquele em quem reconhecia um rabino. Este prosseguiu ao fim de alguns segundos. De onde és? Como te chamas? Ao que vens? Venho da Andaluzia. Chamo Miguel. É o Roberto, tá? O ano passado ele se chamava Miguel. Trago-te uma mensagem de paz e de amor. Apaga minha visita pessoal com um convite. Aquele, o obsessor, pareceu não ouvir o fraseado em comum para seus ouvidos habituados aos insultos das blasfêmias e continuou divergente à razão, porque Roberto falou com muita educação. E ele, pelo tempo passado, já não estava mais acostumado. Porque quando ficou preso, como é que acha que alguém falava com esses prisioneiros? Era xingando, né? Seu porco judeu, essas expressões que era comum. Ele não estava mais acostumado, então ele até não prestou atenção. Aí ele diz aqui, porventura, o obsessor perguntou, um perseguido? Um infeliz de quem fizeram como nós outros, os de cá? Não, Rabino, não me perseguem. Isso passou. Está querendo localizá-lo no tempo. Eles, isso, essa tortura, esse sofrimento, já aconteceu há muito tempo. Isso passou. Está tentando localizar no tempo. Isso passou com o tempo. Coloquei-me sob a égide de um grande e poderoso Rabone. Rabone, dá uma notinha lá. Título honorífico entre os judeus, que significa mestre. Jesus era chamado Rabone pelos seus discípulos admiradores. Né? Maria de Magdala chamava Jesus de mestrezinho. Então, Rabone é mestre. Então, ele não falou, eu estou sobre a proteção do Filho de Deus, não falou isso. Estou sob a proteção do Nazareno, nada disso. Ele disse, coloquei-me sob a égide de um grande e poderoso mestre. Desse sentido, aquele que ensina, Rabone, o qual sabe defender de todos os males quantos se acolhem à sua sombra. E veio convidar-te, em nome de tua sobrinha Esther, que foi uma jovem que também foi presa com ele e os irmãos e terrivelmente torturada. Ela também era a sobrinha dele, judia, filha da irmã do Leonel não, desse rabino, e foi terrivelmente torturada, foi abusada sexualmente e depois foi morta. Mas ela não guardou o ódio, ela não guardou. E ela seguiu à frente e depois ela vem pedir ajuda ao doutor Bezerra para a família dela, né? Inclusive, parece que um dos primos dela, que era primo, era prometido dela, para que ela fosse casar com um deles, com um dos primos. Aí aqui, ele diz, né? E veio convidar-te, em nome de tua sobrinha Esther, a visitá-la. Ele tá dizendo que a sobrinha está convidando ele e os primos para visitá-la, onde ela está, que já está desencarnada, como eu falei. E a te entenderes com ela, quer dizer, conversar com ela. Pois sei que sofres, desde muito que tu e os teus fostes torturados, sob mil injúrias e tratos cruéis, e que, portanto, necessitas de grande repouso e consolações. Assim tem sido, meu jovem andaluz, é o obsessor falando para Miguel, que é o Roberto. Porém, como me conheces? Conheço-te aos teus através dos relatos da tua Esther. Ela mudou-me a ti. A esse nome, duas vezes proferido durante alguns instantes, o velho rabino
Impressionou-se, sentindo que das profundezas da sua alma estremecimentos singulares se levantavam, dulcificando-lhe o ser. Quer dizer, já tinha passado tanto tempo e tanto sofrimento que a lembrança viva da sobrinha tinha ficado um pouco apagada. Mas quando ele falou o nome duas vezes, entendeu? Aquela lembrança veio voltando à mente dele. Um jovem hebreu, acompanhado de mais dois outros, ambos adolescentes, aproximou-se. São os filhos do rabino, também obsessores, vivamente interessado. Tomando a palavra, um deles, um dos jovens, perquiriu, quer dizer, perguntou, falou arrogante, revelando índole belicosa, querendo brigar. É aquele que queria brigar. E onde se encontra Esther? É a minha prometida. Desapareceu para sempre. Os miseráveis raptaram-na, esconderam-na após torturada. Torturaram. E vilipendiá-la em nossa presença. Ela foi estuprada na frente deles. Na frente deles. Só que depois que ela morreu, ela não guardou ódio dos torturadores. Ela não guardou mágoa deles. Ou se guardou, foi por pouco tempo. Entendeu? Ele venceu isso, né? Era o espírito mais evoluído. As interrogações se acumularam. Aflitas, magoadas, atestando inquietações dolorosas, que era muito comum eles, naquela tortura insana, enlouquecida dos inquisidores, estuprarem as jovens na frente do pai, na frente da mãe, na frente dos irmãos, quando ameaçando a vida da filha, não obrigavam o pai a estuprar a filha, ou os irmãos estuprarem as próprias irmãs. Que diziam, se não fizer, eu a mato. Falavam para o pai. Quando também não obrigavam os filhos a estuprarem a mãe, dizendo que se não fizerem, eu a mato. Isso não foi só uma prática da Inquisição. Também foi uma prática que aconteceu na Europa, lá pelos anos 1940, que todo mundo já sabe que foi. Era uma prática, uma forma de você demolir emocionalmente a criatura. Era muito comum eles fazerem isso com as famílias que eram presas nos campos de concentração, ou naquelas prisões bárbaras. Era um modo de você destruir o emocional da criatura. Só quem faz isso é gente. Gatinho não faz, eu tenho certeza. Gatinho, passarinho, cachorrinho, não faz. Só quem faz isso é o homem. Daí a gente entender o, como o chumbo e o ranger de dentes, que Jesus fala, entendeu? E a gente não ficar naquela coisa de que, como é que Deus permite isso? E às vezes a gente abre a boca para falar isso, né? A gente vê certas pessoas passando por certas situações e a gente fala isso. Oh, meu Deus, onde estás que não vê isso? E eles não respondem. Eu vi, né? Então, a cada um segundo as suas obras. Então, por isso que muitos irmãos estão passando por sofrimentos atrozes. Porque lá no passado, levantaram a espada contra o seu irmão. E o que é que Jesus falou? Quem vive pela espada, morre pela espada. Então, a espada, não vamos só pensar na lâmina. A espada não é a lâmina, é a crueldade, os horrores que isso, para mim, são o horror que você impõe ao seu irmão. Isso é uma espada, caindo sobre a cabeça do outro. Então, Jesus falou: quem vive pela espada, quem pratica violência com seu irmão, quem vive pela espada, morre pela espada. Consequência natural dos atos que nós praticamos. E o uso equivocado do nosso livre-arbítrio.
E ninguém sairá daqui até pagar o último centil. É castigo? Não, não é castigo. É a lei. É a lei. Por isso que Ivone pede. Rezem, rezem muito pelos obsessores mais cruéis, aqueles mais cruéis, porque eles lançaram a espada sobre seus irmãos. Né? Então, continua aqui. Aí, né, o garoto, o rapaz, falou tudo isso. As interrogações, todo mundo queria saber dele, né? Porque perceberam que ele tinha coisas para falar. De fonte autorizada, Roberto está dizendo, de fonte autorizada, quer dizer, eu tenho capacidade, eu tenho informações firmes para vocês, verdadeira. De fonte autorizada, eu vos informo que se acha bem próximo o momento em que a vez de revê Esther, para nunca mais vos apartardes dela. Todavia, depende de vós a obtenção de tão grande felicidade. O que é que ele está dizendo? Depende do livre-arbítrio de vocês. Estarem próximo dele, do que vocês vão decidir fazer. Robert Rabino, aí o Miguel, que é o Roberto, falou, Robert Rabino, falando para o pai dos jovens, atendeu-lhes ao chamamento de Esther, indo visitá-la onde te espera. Reparem, está dizendo, ela não veio aqui. Vocês é que terão que ir até lá. Ela não vem aqui. E é o meu convite para travares conhecimento com Rabone, com o mestre, que me protege e que igualmente a ti estará pronto a amparar. O velho israelita com o rito de enfado, aquela cara de tá, tá, sabe, enfado, e com estremecimento singular, com vibração odiosa, inédita, para o meu delicado assistente. Quem está falando isso é o doutor Bezerra, tá? Então, ele está falando que ele, o Rabino, para o Roberto, que era o outro Rabino, com uma vibração odiosa para o meu delicado assistente. Lembra que o Roberto era bem mais sensível? Ele olhou com ele para o Roberto com uma vibração odiosa. Que jamais odiar alguém. Verdade. Então ele olhou para o Roberto, que nunca odiara alguém, mas o Roberto recebeu aquele olhar de ódio, né? Para dizer-te a verdade, jovem Patrício, o Rabino está falando para o Roberto, fui perseguido sim, porém, hoje já não sou. No momento, revido as ofensas, outrora suportadas. Quem vive pela espada, morre pela espada. E tu sabes, pois, que és um dos nossos, que por muito tempo que eu me dedique a requintar a vingança, não chegarei a ofendê-los e fazê-los sofrer tanto quanto eles a nós outros o têm feito. Então, ele está dizendo que, por mais que ele torture, que ele arme, que ele planeje, que ele infrinja a dor, tudo que ele fizer não vai ser igual ao que eles fizeram ele sofrer. De certa forma, ele está dizendo assim: eu ainda sou incompetente para fazê-los sofrer como eles me fizeram sofrer. Que a dor que eles infligiram para a gente, nem eu posso fazer igual para eles. É isso que ele está dizendo, né? És judeu, meu jovem andaluz, e não ignoras o que em Portugal e na Espanha o Santo Ofício ha realizado contra nós? Dizem os historiadores que a ação do Santo Ofício em Portugal e Espanha foi o mais terrível que existiu no planeta Terra. Que outros países tiveram também. Outros países tiveram. Mas da França, outros países tiveram. Mas que em Espanha e Portugal foi o pior. Que, se eu não me engano, Portugal foi o último país a abolir o Santo Ofício. Foi o último. E que lá a coisa não era fácil. Inclusive,
veio ao Brasil o Santo Ofício. O Santo Ofício chegou ao Brasil. Tem algumas histórias, né, de pessoas aqui no Brasil que morreram na fogueira. Outro dia eu estava vendo um caso, lendo um caso de um rapaz, ele era descendente de índios, e lá em 1700 e qualquer coisa, ele foi parar na fogueira. Então, o Santo Ofício chegou ao Brasil. Não da mesma forma que chegou da Europa, mas chegou ao Brasil, o Santo Ofício, tá? E deixou as suas marchas aqui. Os tentáculos eram muito longos do Santo Ofício. Quer dizer, então, Rabino, agora é o Miguel falando, né? Que esses de quem hoje te vingas, isto é, Leonel e família, pertenceram ao Santo Ofício ou à Inquisição em Portugal? E que o drama que neste cenário entrevejo tem origem nesse remoto tempo? A entidade obsessora voltou-se agitada com significativa surpresa. Remoto? Opa, ele falou, nesse remoto tempo, ele quis dizer, no passado. Aí o Rabino disse, que remoto? Ele está vivendo como se fosse aquele momento ainda. Remoto? Tu disse o tempo remoto? Não, foi ontem mesmo. E esse ontem, para ele, é ontem, há 24 horas. Pois ainda não estamos com o reinado de El-Rei Dom João III? Ainda estou ferido. E também os meus filhos, bem, e magoam-me. Sangram os dedos de onde me arrancaram as unhas. Gente, quando eu fui lendo isso aqui, eu fui tremendo. Eu fui tremendo, me abalando e pensando, meu pensamento, Senhor, fazei com que eu não tenha sido um agente do Santo Ofício. Senhor, que não estou dizendo que eu tenha sido uma torturada, que também não foi tanto assim, né? Mas que eu não tenha caminhado naquelas masmorras e manuseado aqueles instrumentos. Eu fui lendo, fui ficando arrepiada. Inclusive, ele vai descrevendo, é horrível. Eu fiquei chocada. E ao mesmo tempo eu pensava, Senhor, Senhor, que eu não tenha manuseado esses instrumentos nesse lugar horrível. Sinceramente, foi o meu pensamento. O meu pensamento, tá? E nessa época eu estivesse lá no plano espiritual fazendo outras coisas. Mas isso aqui não. Né? Aí ele diz aqui, né? Continuando. Sofro muito, e também os meus pobres e queridos filhos, que eram jovens homens, honestos e gentis, que nenhuma ofensa dirigiram àquela malta, mas os quais agora vejo reduzidos a este estado. Então, os filhos deles estavam do estado lastimável. Foi ontem mesmo, foi. Mas sim, às vezes parece-me que esse tempo está muito distante, que tudo aquilo aconteceu há séculos, mas tal impressão de longevidade se dá porque tenho estado encarcerado muitas vezes e nas sombras de uma masmorra o tempo se afigura mais longo, não é verdade? Então ele está dizendo, né? Às vezes parece que a coisa aconteceu há muito tempo, mas como ele está com a mente cristalizada, parece que foi hoje. Mas às vezes ele tem vislumbre de que parece que foi no passado. Então ele vive nessa situação, nessa dualidade. E sinto-me cansado, muito fatigado, porque o mal cansa. O mal também cansa. No momento, pois, vivo-me dos meus algozes de outrora, ou de ontem, nem sei ao certo. Desses que aí estão, são esses miseráveis e depravados, que vejo por aí, a chorarem hipocritamente, clamando por Deus, a quem nunca honraram, em quem não creem, como se fossem dignos de pronunciar tal nome. O que quero é despedaçá-los, porque eles eram padres, os inquisidores. Vês aquele acolá, um moreno de olhos grandes e melancólicos, como os de todo hipócrita, quando planeja o mal? Ainda é o mesmo de outros tempos. Foi quem lembrou de nos dilacerar as carnes, abrindo-nos estas feridas. Conheci-o sob o nome de Fausto de Mirandela. Parece que agora usa outro nome para melhor se poder ocultar, como faz todo covarde da sua espécie.
que a reencarnação é uma oportunidade da gente se esconder. Outra cara, outro nome, outra família, lugar, entendeu? É uma oportunidade que a gente tem. E aí, ao me esconder, eu tenho que correr atrás do meu prejuízo, correr atrás de melhorar, para que quando ele me encontre, e vai me encontrar, ele não possa mais me julgar, porque eu melhorei um pouquinho. Aí ele diz aqui, quero vê-lo despedaçado, sentido por todo o corpo, as ardências torturantes que eu e meus filhos sentimos quando nos arrancaram pedaços de nós mesmos com as tenazes em brasa, os ferros em brasa, usadas pelos carrascos da Casa da Inquisição. O que é a Casa da Inquisição? É o edifício sede do terrível tribunal em Lisboa, onde as maiores crueldades eram praticadas nas pessoas dos condenados pelo mesmo tribunal. Há dias atiramo-lo diante de um monstro de ferro e fogo. É o filho mais novo do Leonel, que eles tentaram fazer com que ele se jogasse debaixo do trem para se matar, mas os amigos conseguiram salvá-lo. O nome dele era Fausto de Mirandela. Agora, como jovem, o filho tinha outro nome. Aí ele diz aqui, né? Há dias atiramos diante de um monstro de ferro e fogo, cujo roncar nos apavora. Monstro que deita fogo, é o trem, que na época dele não existia. Fumo e estrídulos dolorosos alarmantes. Aí ele vai dizer, trem de ferro, um indivíduo que desencarnasse no século XVI e cujo espírito se mantivesse em atraso, imerso nas obscuridades da própria treva mental, poderia, com efeito, desconhecê-lo. No século XVI, 1500. Então, esse é o trem descrevendo no século XX, segundo as possibilidades da cultura do século em que vivera. Quer dizer, um monstro de ferro, né? No Apocalipse, São João Espírito, vendo o panorama da atualidade, que 2000 anos separavam da época em que se dava a visão, descreve os atuais aviões como grandes gafanhotos de ferro, com caras de homem, fazendo um barulho ensurdecedor. Será, pois, a mesma situação, né? Então, ele diz aqui, se o apanhasse, quer dizer, se o trem o apanhasse, esse monstro o despedaçaria em suas garras, pois que as possui inúmeras, grandes, terríveis, destruidoras. As rodas do trem, né? Porém, salvaram-no. Sei que já não sou propriamente um homem, olha ele, o Rabino falando, mas apenas um simulacro de homem, a despeito de me sentir tão vivo e tão humano como Dante, assim como os meus filhos. E sei que eles, os meus algozes, o são, quer dizer, homens disfarçados, embora em outras armaduras, outros corpos. Ele diz que os meus inimigos são homens, mas eles estão com outros corpos, armadura, disfarçados, com outros corpos. Eles sempre se disfarçaram assim. Noutros tempos, vestiam-se de amplas túnicas negras, com capuz e máscara, para não serem reconhecidos pelas vítimas, e também temendo represálias. Aí tem a notinha aqui, eu vou parar aqui. Porque eu vou dizer uma frase aqui, talvez não seja muito adequada, mas é o que me vem à cabeça. Os covardes nunca têm a coragem de mostrar a própria cara. Se escondem, porque sabem que estão fazendo algo errado. E temem o quê? As represálias. Então vamos ler a notinha aqui. Os inquisidores vestiam-se com efeito ao presidirem os tormentos dos condenados com longos hábitos negros e usavam capuz em feitio de cone que enfiavam pela cabeça até ao pescoço, os quais tinham orifícios para os olhos, nariz e boca. Lembra da Ku Klux Klan? Só que lá da Ku Klux Klan era branco, aqui é preto, né? E eram, depois que tiravam a máscara, quem que estava debaixo dos capuzes da Ku Klux Klan? Homens de bem, senhores, chefes de família, empresários, donos de comércio, não era assim? Era. Mas botavam a máscara que ninguém, porque naquela época não tinha celular.
para filmar, mas vai ver, tinha alguém escondido no matinho que podia dizer, ih, amigo, o pastor, né? Aquele que ajuda o padre na missa, o dono do mercado do Total, também tinha o capuz. Então, aqui, ó, aí eles aqui, transformando-se assim em máscaras impressionantes. O aspecto que apresentava era tão sinistro. Muitos espíritos endurecidos, de preferência os obsessores muito odiosos, obsessores muito odiosos, tomam esse aspecto, o que os torna verdadeiramente hediondos. Então, às vezes, no mundo espiritual, você encontra, né, você não, aqueles que estão trabalhando por lá, né? Encontram espíritos obsessores trajados assim, para imprimir aquele medo às pessoas, né? Então, que a Ivone Pereira, quer dizer, doutor Bezerra de Menezes, através da média Ivone Pereira, traz para a gente aqui algo, né, muito dolorido, gente, muito, muito dolorido. E a gente fica, né, abalado ao ler essa descrição aqui que o doutor Bezerra nos faz. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco está na hora da nossa palestra. Esse é o parágrafo 24. Vamos colocar a data da próxima aula? 29. Dia 29 de setembro de 25, nós iniciaremos nesse período aqui. Não importa, vírgula, são os mesmos de ainda ontem. Nós paramos no meio do parágrafo, porque não deu para. Os parágrafos desse texto são muito longos. Então, bota aí, não importa, são os mesmos de ainda ontem, tá? Então, gente, nós estamos encerrando aí o estudo da obra Dramas da Obsessão, pela médium Ivone Amaral Pereira, né? E pelo espírito Bezerra de Menezes, que nos traz aqui uma aula, né? Um ensinamento muito, muito profundo para todos nós, nos convidando à renovação, à autoevangelização, não é? Para que nessa encarnação a gente siga em frente. A gente não fique mais parado no tempo. Porque Jesus, como ele disse aqui, é o Rabone, é o nosso mestre, que sigamos o nosso mestre, que afinal de contas, né, é o nosso guia, o nosso modelo, que Deus nos ofereceu. Lembrando sempre dessa questão. Se eu não me engano, é a 625 de O Livro dos Espíritos, né? Que é sempre bom a gente relembrar, depois de uma obra dessa, de um estudo desse, onde Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E o único título que ele pediu, qual foi? O de Rabone. Se queres me chamar de alguma coisa, me chame de mestre, Rabone, porque é o nosso mestre. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, né? A nossa palestrante já está na casa, né? Já está na casa. O tema da nossa palestra, que eu convido todos a assistirem, está aqui, é Sobrevivendo à Perda por Suicídio, a dor de quem fica. Realmente, né? Precisamos falar sobre isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Então, gente, nós vamos uma paradinha.